Já é um pastor conhecido aqui na Nazareno Guanabara, amigo nosso, amigo do pastor Edmur, do pastor Rogério, né? O pastor Edmur pediu para apresentá-lo. Convivi com o pastor Mauro mais intensamente, talvez de um ano para cá. Antes era muito pouco, só de ouvir falar, né? Como a gente diz. E a gente convive com uma pessoa, a gente observa uma pessoa, né? Você observa tudo de bom e tudo de ruim. O pastor Mauro não tem nada de ruim. Só tem coisa boa. Ministerialmente falando, uma pessoa que tem um coração de pastor, tem uma alma de servo, é o que eu posso dizer do pastor Mauro. É uma pessoa que leva o ministério a sério. E Deus está olhando para a sua vida. Creia nisso. Deus está olhando para a sua família. O Senhor suprirá em glória todas as suas necessidades. Quero orar por você nesta manhã. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de ter o pastor Mauro aqui nessa manhã, sua família, sua esposa, seus filhos, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, a palavra que o Senhor colocou para ele compartilhar com a igreja, Senhor, distribuir uma parte desse tesouro, dessa riqueza que o Senhor colocou no coração dele, meu Pai. Usa o teu servo nesta manhã, usa o teu servo, Espírito Santo enche a vida dele e abençoa, Senhor, a igreja, assim como o Senhor já abençoou a vida dele nesta palavra, nesse sermão. Assim eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Nossa, tudo que ele falou é na conta dele, tá? Eu tenho meus defeitos também, eu sei que tenho minhas dificuldades, mas aquilo aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A doxologia de Efésios capítulo 3 diz que aquele que é fiel para fazermos infinitamente mais do que pedimos, pensamos e desejamos, a Ele a honra, a glória e poder para sempre. Se não fosse por Ele, nada disso estaria acontecendo. Se não fosse por Ele, essa igreja não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por Ele, a nossa amiga aniversariante de hoje não estaria aqui. Eu também não estaria aqui. Mas ele tem feito muita coisa no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, verso 1. Pastor Lázaro falou que o pessoal, quando sai daqui, vai tudo para a churrascaria, então pode ir até 1h, que não tem problema. Verdade? Não, né? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 1. Vamos ler até o 6. Diz assim: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito do vínculo da paz. Há somente um corpo, um só espírito, como também é uma só a esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, a qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, misericórdia e pelo teu amor, pela tua graça sobre a nossa vida. E agora peço que o Senhor abra o nosso coração, ó Deus, e ministre sobre nós com a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Com esse capítulo começa a segunda parte desta carta de Efésios. Nos primeiros 3 capítulos, Paulo tratou as verdades enormes e eternas da fé cristã e a função da igreja no plano dos desígnios divinos. Agora começa a expor o que cada membro da igreja tem que ser para que esta cumpra a sua parte no plano e propósito de Deus. Então, nos primeiros capítulos, Paulo trata sobre as verdades enormes da fé cristã. Ele fala de um conjunto no todo. E agora, a partir de agora, ele começa a falar mais no pessoal. E aí, como nós estamos falando de família, cada membro da família responde a uma parte dentro da sua casa.
Cada membro da família responde a uma ação, responde a uma necessidade dentro de um lar. E também na fé, nós olhamos que cada membro da família tem uma responsabilidade. Cada membro da família, o intercessor, ou aquele cantor, ou aquele que age na leitura, no isolamento do quarto, na intercessão. Aí tem aquele que vai para frente de todo mundo e fala. Tem aquele que fala, eu vou pregar para o vizinho, eu vou levar a palavra para o bairro. Sempre dentro da nossa casa, há cada um com uma característica diferente. E todos esses Deus usa de forma surpreendente no nosso meio. Todos esses Deus usa para transformar o nosso dia a dia e para transformar aquilo que foi o seu plano maior da nossa era, chamada Era da Graça. A igreja saudável, a igreja sadia, a igreja que ora, a igreja que avança, a igreja que se transforma em cada instante da sua existência. Nos 3 primeiros versículos, brilham com grande força termos que são mais joias raras. Achamos aqui 5 dos grandes conceitos da fé cristã, inclusive aqueles que vão para depois Gálatas 5. No início quase aqui, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, nesse primeiro versículo, nós já vemos que a Bíblia ela não se desmente, ela não se contraria, porque quando nós estamos falando de um indivíduo responsável por a sua ação dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua igreja, ele tem a afeição a cumprir, ele tem a função a cumprir. E Paulo recomenda aos Efésios também essa mesma situação a qual ele joga em Gálatas 5:22. E o primeiro assunto que ele trata aqui é humildade. A humildade, ela é uma palavra para nós que durante muito tempo ela foi usada para caracterizar uma pessoa que não tinha ação, que não tinha reação sobre uma situação, uma pessoa que não se punha diante de uma necessidade para o seu momento. Então, aquela pessoa ela é muito humilde, ela não vai falar nunca, ela não vai se pôr. E durante muito tempo nós usamos essa situação para entender humildade. Humildade sempre é uma pessoa que está colocada num canto, uma pessoa que não se coloca diante daquilo que a nossa sociedade precisa. Precisamos hoje, numa pregação atual, de jovens impetuosos que vão à frente, que caminham sem medo, sem temor, né? Que usam essas frases desse hino que nós cantamos agora, que nós temos que prevalecer, que nós não vamos cair. Então, às vezes, nós caímos nos desusos das palavras e nós precisamos compreender que humildade, quando Paulo trata nesse texto, e eu gosto muito de olhar para o grego, quando o grego nos traz, ali na escrita pura, simples de Paulo, ela nos traz um conceito ainda maior. E humildade, lá nesta carta, escrita nas mãos, talvez de Silvano, de Silas, ou talvez de Lucas, ou talvez algumas coisas na mão de Paulo, significa tapeinofosiné. Uma palavra estranha, né? Lógico, não é do nosso dia a dia, mas ele é um substantivo, aquela qualidade de mentalidade de ter uma opinião humilde de si mesmo, ou seja, um profundo senso de pequenez moral. Ou seja, humildade de espírito. E quando nós olhamos para essa humildade de espírito, nós vemos que o espírito deste mundo, com letra minúscula, é aquele espírito que quer acabar com a humanidade, que quer acabar com a família, que quer desintegrar os nossos lares. E o espírito desse mundo vem para derrubar, então ele vem com uma moral supostamente alta para querer tirar de nós aquilo que Deus tem nos dado através desses anos. Mas quando Paulo trata nessa palavra com os Efésios para dizer, o povo de Éfeso dizer assim, sejam humildes. Você tem um chamado na sua vida de ser pai, de ser mãe, de ser filho.
Você tem um chamado de ser ministro, de ser pastor. Você tem um chamado para ser um obreiro na casa do Senhor. Então, haja com humildade. E essa humildade, ela é a humildade do Espírito. Aquele Espírito que sabe que o maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que faz através de nós. Maior é aquele que, através de nós, leva a igreja à frente. Para o crente, essa palavra humildade significa viver em completa dependência do Senhor. Em completo dispor diante do Senhor, ou seja, sem depender de si mesmo, da sua própria carne. Quando nós olhamos para uma pessoa que ela fala, eu faço, eu realizo, eu construo, eu coloco, sabe, um monte de eu, isso não foi bem na Bíblia, porque olha, Filisteu foi dizimado, né, todos eles, tudo que termina em eu, foram para lá, sobrou o povo de Deus. Então, quando nós vemos a falta de humildade do espírito, do homem, da mulher, do filho, do pai, do ministro, do presbítero, quando nós vemos a falta de humildade no espírito do homem que carrega o nome de Deus, nós vemos que é mais a carne do que o próprio ser. Mas como nós vemos um homem e uma mulher que dobra os seus joelhos por causa dos filhos, como Paulo diz aqui, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, para que vocês caminhem, para que vocês avancem, para que vocês manifestem o poder a qual Ele nos concedeu, para que através de mim essa igreja fosse abençoada, essa igreja crescesse, essa igreja prevalecesse. É isso que Deus quer de nós, homens e mulheres dependentes do Senhor, que dobram os seus joelhos confiando no milagre do Senhor, confiando na ação do Senhor, não confiando em nossas próprias forças. Que Deus confia. Você sabia que Deus confia na sua força? Deus confia no que você tem? Então nós temos que mudar essa situação. Você confia em Deus, Deus confia em você. Você busca em Deus forças, Deus usa a sua força. Você olha para Deus e fala, eis-me aqui. Deus fala assim, está tu aí. Tu estás aí. E vai nessa tua força que eu serei contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Homens jamais atravessarão a sua vida, porque eu, Senhor, sou contigo. É dessa forma que nós devemos ter essa humildade de espírito, dependência do Senhor. Paulo ora para que possamos nos reconhecer diante do Senhor. A mesma palavra de Atos 20, capítulo 19, que diz, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas alegrias e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo, ali no conhecimento, no nascer da igreja, né, a igreja embrionária ainda se formando, ele fala, olha, estão tentando me derrubar, os judaizantes estão querendo tirar a minha palavra, estão pervertendo a minha palavra, estão indo contra o meu entendimento, mas o Deus de paz é aquele que me confia, e é Ele que vai comigo. Paulo, apesar de ser um homem desbravador, gente, um homem de fé, um homem de força, apanhou, ficou doente, se exilou, foi, de toda a sua força, de toda a sua hombridade, teve que fugir dentro de um cesto, sendo abaixado por uma corda no muro, para que a sua vida não fosse acabada. Mas era um homem de força, mas era um homem que dependia de Deus, era um homem que ouvia o Senhor, era um homem que permitia que Deus usasse a sua vida. E nós vemos o Evangelho chegando à nossa terra hoje, porque Paulo foi quem foi. De vilão, de grande herói do judaísmo, ao maior missionário da história de todos os tempos. Ao maior pregador da palavra de todos os tempos. Porque ele entendeu a teologia que o Senhor tinha para ele no ministério dele. Ele entendeu qual era a função dele dentro do ministério. Nesses dias de autoexposição exacerbada, onde a necessidade de se ter
o que quer e o controle de tudo, humildade em Cristo é a palavra. Nos dias de Cristo, a humildade sempre foi conhecida como algo rasteiro, baixo, ignorado pelos homens. Bernardo dizia a respeito que a humildade é a virtude pela qual o homem tem consciência de que a própria indignidade como consequência do verdadeiro conhecimento de si mesmo. É reconhecer que Deus faz através de você. E a definição de ministério é aquilo que Deus faz através da sua vida. Às vezes nós falamos assim, o meu ministério está avançando de vento a popa. O meu ministério tem ido para lugares que homem nenhum foi, o meu ministério tem feito. O meu ministério tem doado, o meu ministério tem arrecadado, o meu ministério tem transpassado barreiras que homens nenhum até hoje transpassaram. O meu ministério é forte e valente. O meu ministério não é nada disso. O ministério é o que Deus faz na vida do outro através da sua vida. Quando você ali na feira do mercado, ali no meio das frutas e verduras, percebe alguém com sofrimento, com uma dor, com uma tristeza no coração, e você estende as mãos e ora por aquela pessoa, isso é ministério. Quando você recebe uma criança na igreja e começa a conduzir ela pelos caminhos do Senhor, ensinando os primeiros passos do Evangelho, isso é ministério. Quando você senta atrás de uma mesa de som e faz delas fluir louvores e faz dela fluir a voz da palavra, isso é ministério. Porque essa palavra vai atingir, esse louvor vai atingir. A definição de ministério é aquilo que Deus usa na sua vida para fazer na vida do outro. Humildade cristã se origina quando se confronta a própria vida com a vida de Cristo à luz das exigências de Deus. Deus é a perfeição. Satisfazer a perfeição não é difícil. É impossível. Às vezes nós achamos que nós vamos agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus, eu vou satisfazer a Deus. Eu vou provar para Deus que eu sou. É impossível. Porque Ele é santo, 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 santo. Mas você é o objeto do amor dEle. Eu quero aqui exemplificar falando para a família de novo. Você sabe que seu filho tem problema, não sabe? Você sabe que os seus filhos de vez em quando contam uma mentirinha? Quem pegou o biscoito? Não fui eu, não. Onde você estava? Minha mãe perguntava, onde você estava? Estava jogando bola, estava nada, estava na chácara do lado, pulando no pomar do vizinho, roubando, uma palavra pesada, mas roubando as frutas do vizinho. A gente sabe que os nossos filhos têm dificuldades, nós sabemos que os nossos filhos têm problemas, mas nós os amamos do mesmo jeito, porque nós geramos essa vida. E é a mesma coisa que Deus olha para você, sabe que você tem falhas, que você tem dificuldades, sabe até onde você pode ir, mas Deus te ama da mesma forma. Então jamais pense que você vai agradar a Deus, mas Ele te ama do mesmo jeito. O amor dEle é suficientemente capaz para cobrir as falhas que nós temos. Porque Ele olha para você e vê a sua criação. E ver o seu sonho maior. Se é que Deus sonha, Ele sonhou você um dia. Ele sonhou você com uma imagem e semelhança dEle, distribuindo o amor que Ele distribui. Mansidão, traduzida em duas palavras, doçura. Para o crente, a mansidão, que é a palavra do grego, praitès, força suave, começa com a inspiração do Senhor e termina em sua direção e poder. É uma virtude devidamente equilibrada que só pode operar pelo meio da fé. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Paulo falando a um pastor. Seja manso. Aristóteles define o praotés, que é essa palavra do grego que define mansidão na Bíblia, como um meio entre a cólera excessiva e a mansidão excessiva. Ele diz que é o ajuste perfeito. Quando Paulo fala, olha, sejam mansos. Então ele está dizendo, não seja excessivamente raivoso, não seja excessivamente colérico.
E também não seja muito manso demais, mas seja o ponto ideal. O crente manso, ele dá continuidade à sua vida, ao seu ministério, ele entra em todo lugar, ele não se zanga e não solta vespas antes do tempo, porque ele aprende a ouvir. O homem manso não se encoleriza com a injustiça ou sofrimento dos outros, nunca pelos insultos que ele tem de aguentar. O homem manso, ele fica nervoso quando ele vê as pessoas se perdendo, como o pastor aqui disse, quando não tem dinheiro para ajudar nas missões, quando não pode ir aonde é necessário, mas ele jamais se ira contra o pecador, contra o homem, a ação do amor de Deus. O homem é a ação do amor de Deus. O objeto, aliás, do amor de Deus é o homem. O manso, ele não se ira contra o objeto do amor de Deus. Praus é o termo grego usado para referir-se para um animal adestrado, que tem o perfeito controle de cada instinto natural. É um pouco pesado nós dizemos que Paulo tem usado uma palavra também que é usada para dizer que aquele animal é adestrado, mas veja bem, o controle do nosso instinto. Se vocês me conhecessem há uns 20 anos atrás, vocês iam ver que nada disso aqui é possível. Irado, colérico, sanguíneo, né? Doido para pegar um pelo pescoço, mas Deus vai transformando, Deus foi cuidando, Deus foi, né, trazendo o domínio próprio, aquilo que Gálatas 5 fala, que nós precisamos ter o domínio não só sobre os pecados que estão à volta da nossa vida, nós precisamos dominar a nossa gula, os nossos instintos, mas também ter domínio sobre a nossa ira. Ter domínio sobre as coisas que falamos, ter domínio sobre aquilo que pintamos no nosso coração, às vezes, quando aquele preconceito que nós temos de uma situação e já nos encolerizamos. Paulo diz assim: sejam mansos, prestem atenção, olhem primeiro, não tomem conclusões precipitadas, olhem o que está acontecendo. É o homem no leme cuja vida está nas mãos de Deus. Isso é mansidão. É você estar no leme cuja a vida está nas mãos de Deus. Eu direciono a minha vida que está nas mãos de Deus. É confiar no seu instinto para cuidar daquilo que Deus tem te dado. Deus tem te... Faça a obra. Seja um bom pai, seja uma boa esposa, seja um bom filho. E eu honro a Deus quando eu faço isso. Eu honro a família quando eu sou um servo bom e fiel, quando eu respondo ao chamamento de Deus para a minha vida. Eu honro o Senhor quando eu trato bem meus pais. Eu honro o Senhor quando eu trato bem meus filhos. Eu honro o Senhor quando eu trato bem a minha esposa, o meu esposo, que na final de contas, na presença dele e do ministro, eu disse na frente do altar: eu vou honrar. Naquele compromisso, nós honramos a Deus quando nós tratamos as pessoas com mansidão, com amor, paciência. Lá no grego, essa palavra macrotimia, de junção de macros, longo, contínuos, paixão, propriamente paixão longa, ou seja, esperar tempo suficiente antes de expressar um sentimento contrário. E aí lá em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 20, diz assim: os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, porquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Paciência é Deus ensinando no tempo de Noé: olha, vai cair chuva, olha, o mundo vai ser destruído. Converta-se, entregue seu coração. E o homem continuava nas festas, casando, dando em casamento, buscando vida desarraigada da vontade de Deus. E Deus olhava para aquele povo, e a paciência de Deus durou 100 anos. Mas aquele que estava lá se salvou. Aquele que creu se salvou. Noé e sua família se salvaram. Noé e sua família saíram.
Paciência descreve o espírito que jamais cede e que, porque aguenta até o fim, colhe a promessa e a recompensa. Crisóstomo define como o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca faz. Paciência é isso. Paciência é saber que, como minha mãe falava, eu vou botar você para fora de casa. Minha mãe me ameaçava. Se eu não endireitar, eu vou te botar para fora de casa. Se você não melhorar, você vai sair desta casa. Mas nunca fez. Quando ela falou uma vez, ela falou da boca para fora. Isso é paciência. É tratar com o pecador do mesmo jeito que Deus trata conosco. Porque Deus nos ama na sua intensidade e às vezes até Ele não releva, mas Ele olha os nossos erros e as nossas falhas e releva, mas às vezes nós não relevamos o erro do outro e às vezes a simples forma da toalha de novo em cima da cama, a simples falha daquele arroz que você não gostou de novo, nos leva a falar coisas que... Falta de paciência. Às vezes com os filhos, às vezes com as mães, às vezes com os pais. E o diabo está usando essa falta de paciência. Sabe por que ele está falando? Ele está pegando toda essa tecnologia e está dizendo, ó, tem que ser tudo muito rápido. Tem que ser assim, ó, no toque de caixa. Tem que ser tudo muito rápido. Você não pode parar. Você não pode perder tempo na sua vida. Então, quando nós vemos um filho que não caminha direito, fala, esse é um perdido, vou deixar ele para lá. Quando nós vemos uma mãe, um pai, que talvez não caminhe na direção que você queira, você fala assim, eu vou sair de casa, eu vou procurar minha vida, porque meu pai e minha mãe não vão dar para nada, vão ficar aí nessa vidinha de sempre. E às vezes o diabo está jogando isso na nossa cabeça para separar a família, para destruir o lar. Mas tenha paciência. Eu trabalhei numa escola por mais de 28 anos, quase 30 anos. Tinha uma diretora, gostava muito de mim, eu era muito próximo dela, chamada Lúcia Carneiro. De vez em quando ela falava assim, Serjão, que lá meu nome era Sérgio, Serjão, vamos dar uma volta pelo colégio. E às vezes nós parávamos de frente para o infantil e ela olhava, tá vendo essas crianças? Ela, uma mais esperta, outra mais devagar, uma subindo na árvore, outra sentada no chão. Está vendo essas árvores, Serjão? Essas árvores têm frutas. A fruta dá no seu tempo. Então, toda criança amadurece no seu tempo. Ensinamento de uma pedagoga experiente. E eu fui internalizando aquilo. E às vezes nós queremos que os nossos filhos, que as nossas esposas, que os nossos maridos sejam no nosso tempo. Não dá para a manga ser do mesmo tempo do abacate. Não dá. Cada um no seu tempo. Paciência é a mãe que sabe falar na hora certa, com as palavras certas. É o pai que ouve sem antes julgar. É o filho que primeiro vê o esforço do pai e da mãe, para depois criticar. E eu quero encerrar com a palavra amor. O Eros é o amor entre o homem e a mulher. E é óbvio que aqui é paixão sexual. A filia é a cálida afeição existente entre aqueles que se sentem muito próximos ou ligados pelo afeto. Aí tem um outro que quase ninguém fala, que é o storge, caracterizado pelo afeto familiar, diferente até mesmo do afeto de amigo. E também existe o ágape, que se traduz algumas vezes por amor e outras vezes por caridade. Como alguém o expressou, ágape é o poder de amar até aqueles que não nos agradam. A palavra de Deus diz que Deus está olhando para a terra buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nesse mesmo olhar de Deus, Ele está olhando homens e mulheres pecando dia após dia, homens e mulheres enfiando a sua cabeça no pecado, enterrando na lama os seus pés, mas do mesmo jeito Ele espera com paciência o dia que um de nós, pregadores do Senhor, entremos naquele lugar e dizemos assim, vinde benditos, porque o Deus do amor te chama, e o amor deles cobre os seus pecados, a sua lama, o amor deles cobre a sua vida e te tira deste lugar. Essa paciência me dá salvação.
A paciência que Deus teve comigo me salvou. Eu comecei a dar problema em 1988. Eu virei minha cabeça em 1988. Foram 5 anos perdidos na vida. Deus teve 5 anos de paciência comigo. Em 1993, Ele fez um trabalhador que trabalha comigo me convidar para entrar na igreja de Nazareno Central. E ali mudou a minha história. A paciência de Deus com você te trouxe até aqui. Esse é o amor que Deus tem por nós. Assim, pois, estamos perante os 4 grandes virtudes da vida cristã: humildade, mansidão, paciência e amor. E essas convergem para a paz. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar o Espírito, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se nós usarmos da paciência, do amor, se nós usarmos da humildade, da mansidão, nossa vida terá um pouco mais de paz, porque estaremos no propósito de Deus. Nossa casa terá paz. Deus quer nossa casa regida por essas qualidades, aonde a paz reinará. Eu queria orar com você nessa hora. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Senhor, neste domingo nós encerramos aqui o momento da família. Senhor, eu agradeço pelo privilégio de poder estar aqui, porque um dia o Senhor teve essa paciência de cuidar da minha vida. O Senhor teve, ó Deus, cuidado e me levou a conhecer essa humildade, de deixar de ser o homem zangado, de deixar de ser o homem brigão e ser o humilde. Senhor, o Senhor me deu mansidão para que eu tivesse tranquilidade para tratar com os problemas da minha vida. Senhor, o Senhor me deu a paciência para poder esperar, Senhor, em Ti as respostas do Senhor na minha vida. O Senhor me trouxe esse amor maravilhoso que me transformou. Ó Deus, então sobre essas vidas nesta manhã, eu peço que o Teu Espírito Santo entre com todas essas providências, porque nós somos a igreja viva do dia de hoje, a igreja a qual o Senhor preparou. Senhor, tem homens e mulheres com a vocação do Teu Espírito, com a graça do Teu Espírito, para que, ó Deus, nós possamos inflamar essa cidade, inflamar, ó Deus, as cercanias da nossa casa, da nossa vida. E eu te peço pela vida de cada um, que Teu Espírito Santo faça e responda, em nome de Cristo Jesus. E que eu oro e agradeço. Amém. E amém. Que Deus te abençoe.